Queria chamar a Márcia Marquiche, executiva, porque a gente vai falar sobre empoderamento feminino. Márcia, pode entrar. Tudo bom? Renata, tudo bom? Tudo bom, obrigada aí pela... Fica tranquila, é um bate-papo. Márcia, a gente estava falando sobre, né, tipo, empoderamento feminino, né? Por que é tão importante essa coisa? Eu costumo dizer, empoderamento feminino não é machismo e feminismo, sim, Não, igualdade de gênero, que é muito diferente. Que é bastante diferente mesmo. Como é para você, assim, você foi diretora numa empresa, num ambiente muito masculino, né? Muito masculino. Como que é lidar com isso? Eu diria que assim, uma grande parte da questão até não vamos falar de machismo ou feminismo mesmo, mas da mudança de cultura também parte das mulheres no mercado de trabalho. Então assim, acho que a gente faz parte de uma geração hoje, né, que a gente foi criada para ter um preparo, uma educação, ter uma vida profissional e tudo mais. Diferente, por exemplo, da maioria, por exemplo, das nossas avós. Né? As nossas avós foram criadas para estar num ambiente familiar, para casar, para ter filhos, para ser mãe, para ser dona de casa. E a gente faz parte já dessa geração que foi criada para ter uma vida profissional. Então, assim, essa entrada das mulheres no mercado de trabalho, a igualdade de gênero, ela é uma mudança cultural. Ela é cultural, ela é histórica, ela tem a ver com o mercado, a própria necessidade, né, das pessoas. Mas mudou mesmo? As novas gerações, quando elas, né, as meninas aqui da redação, elas chegam, a mulher já está no mercado de trabalho. Sim. Mas como é que a gente galga espaços para chegar? Como é que a gente chega nos cargos de chefia? Essa tem sido a dificuldade, né, das mulheres. Chegar no mercado, a gente chega. Mas como é que a gente consegue nas empresas, nas multinacionais, isso é mais comum, porque elas têm um planejamento de carreira. Mas como é que a gente chega, né, nas empresas? Como é que a mulher tem conseguido galgar? O que a gente tem percebido, assim, e assim, as pesquisas têm mostrado, é que isso acontece muito em função também de preparo mesmo, de estudo. Então, assim, hoje, quando você olha estudos sobre educação superior, as mulheres já são maioria, né? Quando a gente fala em curso superior, em cursos de pós-graduação, você já tem uma maioria de mulheres se preparando para isso. Então, assim, é alguma coisa que vai evoluindo também e que o mercado, ele acaba refletindo esse preparo. A maternidade, o mercado aceita melhor a maternidade? A questão da licença, a questão de precisar sair para cuidar da criança? Eu diria que assim, está mudando, está mudando. Hoje em dia tem até algumas empresas que tratam não só a questão da licença maternidade da mãe, né, que são lá os 6 meses de um direito importante, mas também até reconhecendo para os pais também, né? Então, assim, algumas empresas estão ampliando, inclusive, o tempo da licença paternidade também. Sim, e também participar mais, para né, ser mais participativo. Hoje a gente ainda tem, né, quando você vai olhar, por exemplo, o último estudo que o IBGE soltou, que assim, a dedicação das mulheres para as atividades dentro de casa, ela ainda é muito maior do que a dos homens. E isso faz com que tenha que ter uma divisão ainda maior, né? Então faz com que se tenha que incentivar cada vez mais a participação dos homens dentro de casa também. Não adianta brigar só desse lado, né? Não, porque você tem todo o entorno, né? Agora, a ONU Mulheres, né, eles têm várias propostas lá para a mulher conseguir esse empoderamento. Uma delas é estabelecer liderança no mais alto nível. Tratar homens e mulheres de forma justa no trabalho, garantir saúde, promover desenvolvimento profissional para as mulheres. Isso que você falou da educação, a mulher se prepara, mas você acha que as empresas também estão preparando a mulher? Eles capacitam a mulher ao longo? Por exemplo, você é coordenadora, seu próximo passo, seu próximo cargo será uma gerência. Você acha que as empresas têm capacitado as mulheres para isso? Cada vez mais tem capacitado as mulheres também para isso, é o que a gente tem visto. É claro que assim, você acaba enxergando isso de uma forma muito mais evidente nas multinacionais, como você mesmo comentou. Sim. Mas as multinacionais, elas acabam também influenciando as empresas nacionais, até porque é uma questão de mercado. Então você acaba tendo uma influência e isso vai começando a aparecer até nas empresas menores também. Agora, isso nos altos níveis, nas empresas menores, qual é a dica que você dá, qual o conselho que você dá para a mulher nessa questão de batalhar pelo próprio espaço, do empoderamento?
Eu acho que assim, sem agressividade, acho que a gente consegue mostrar, né, competência no que a gente faz de bem, de melhor, em todos os níveis, né? Então assim, é fazer o que a gente faz de melhor sem ter que ficar mostrando, obrigando com todo mundo para conseguir o reconhecimento, né? Na ONU Mulheres também, eu adoro a ONU Mulheres, eu acho que é uma fonte importantíssima. Sim, que eles falam também sobre medir e documentar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. Porque se você não medir e não documentar, você não vai saber qual que é a história, né? Como era antes e como era hoje. Isso, você cria indicadores e, assim, alguns indicadores hoje, o próprio Instituto Ethos, em trabalho com aquele braço da ONU Mulher, que é o W20, né, que a gente tem, ele criou já alguns indicadores. E o 360. O 360, isso. Que criou alguns indicadores em conjunto com o Mulheres 360, para já também você poder medir nas empresas a questão da evolução da igualdade de gênero dentro das empresas, nos cargos, nas posições. Isso tem ajudado mesmo? Isso. O reflexo de uma multinacional, né, essa medição, tem tido reflexo nas outras empresas? Sim, sim, porque tem uma influência forte, né? Então, assim, as empresas acabam olhando para as empresas menores, olham para as empresas maiores, até como medida de para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Né? E você, qual foi a sua carreira? Como é que é a sua carreira no mercado executivo? Então, a minha carreira, eu sou advogada de formação, né? Então, assim, minha carreira vem toda no mundo jurídico. Trabalhei em escritórios e tudo mais. E também comecei nas empresas em posições, né, de departamento jurídico e fui galgando promoções até chegar à diretoria de uma multinacional. Mas como foi esse passo? Foi lento ou você sentiu preconceito? Não preconceito, mas uma barreira, assim, eu sou mulher? Olha, eu diria que assim, quando eu assumi um cargo de diretoria, essa é uma história que é um pouco interessante, porque assim, eu fui diretora numa multinacional na indústria de pneus, que é uma indústria tradicionalmente super masculina. Eu não senti tanto, né, aliás, nenhum preconceito. É claro que você chega, então assim, tem aqueles momentos em que a conversa ela tá bem masculina, né? Mas assim, eu não senti nenhum preconceito entre os meus pares ou dentro da... Mas eu passei por uma questão, num evento social em que você tinha lá os executivos, os outros diretores, com as esposas, era um jantar. Então assim, você chega no jantar, você tem aquela roda de homens, né, que você chega, cumprimenta todo mundo. E a roda de mulheres que você vai chegar e cumprimentar. Então, assim, entre as mulheres, elas olham para mim e falam assim, e você, é esposa de quem? Aí eu falei assim, eu não sou esposa. Eu sou líder, né? Eu falei assim, não, eu sou a nova responsável pelo departamento jurídico. E aí, assim, você vê que elas sabiam menos como lidar com ter uma mulher numa posição de liderança lá junto com os outros homens, até porque o grupinho nos jantares era separado. Né? Então é um negócio que foi mudando ao longo do tempo, né? E vai mudar mais. Eu queria falar de salário, você sabe bem aí os dados do IBGE, mas a gente tem um dado aqui, mulheres ganham 77,5% do salário dos homens no Brasil, isso é pesquisa do IBGE. No ano passado, né, 2017, o salário médio pago às mulheres foi apenas 77,5% do rendimento pago aos homens no Brasil. Enquanto eles receberam R$ 2.410, elas ganharam R$ 1.868. A porcentagem ficou levemente acima da registrada em 2016. O Instituto Ethos faz um trabalho disso, né, nas empresas de igualdade de salário. Como que você vê a questão salarial nas empresas? Eu vejo que assim, a gente ainda tem muito a evoluir, né? Mas a gente vê, assim, é o que você comentou, em relação à pesquisa anterior, teve uma leve melhora. Essa tá mudando, né? Mas assim, em relação à pesquisa anterior, tá mudando. Então assim, o que você tem? Você tem cada vez mais o preparo, né, das pessoas e as mulheres cada vez mais ocupando cargos de liderança. Isso não é uma questão que é só no Brasil, né? Então assim, mesmo dentro do Brasil ela muda. Então você tem essa questão dos 77%, né, das mulheres. Se você olhar só no Sudeste, você vai ter um percentual um pouquinho diferente. Se você olhar só no Nordeste, ou se você olhar em cargos mais de liderança. Então assim, dependendo de como você olha, né, a segmentação da pesquisa, você consegue até ter números diferentes. Isso não é uma questão só de Brasil. Quando a gente olha no mundo, as pesquisas feitas pela própria ONU, né, e pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, elas também ainda mostram essa diferença. Tem diminuído, mas você tem vários movimentos, inclusive até assim, eu estava outro dia vendo
numa entrevista, né, numa revista dessas revistas de avião, e que falava daquela atriz americana, Reese Witherspoon, que ela lidera um grupo que fala justamente de salários, de remuneração para os atores lá em Hollywood, então que também existe essa diferenciação. Então, quer dizer, é alguma coisa que tem melhorado, mas que ainda tem muito espaço para andar. Tem muita luta, né? Então, o que eu acho importante é que as novas gerações saibam da história das mulheres que lutaram por isso, pra gente... Exatamente, e que isso não é feminismo, né? Sim. Isso não é feminismo, não é machismo, não é preconceito, é uma questão mesmo de que, assim, se a gente se prepara, se a gente é competente, se a gente faz o nosso melhor, a gente quer ser reconhecido da mesma forma, né? Exatamente, é lutar. Márcia, queria muito agradecer a sua participação. Você quer deixar os contatos? Tá, a minha empresa é inovativa, é uma consultoria multidisciplinar. É o www.inovativa.com.br e o nosso telefone é o São Paulo 11 50 41 11 51.